CC News. Seu resultado é nossa marca. Vamos lá, Cabral, se as LFTs, elas, quando numa dosagem excessiva, como você denunciou aqui para nós, contratam uma dinâmica pouco saudável para o endividamento do Tesouro, com quais outros tipos de título a gente poderia ver com mais saúde esse equilíbrio? Então você tem nos prefixados as LTNs e as NTNFs, ou a clássica NTNB. São os outros 3 tipos de título. Rapidamente, como funciona cada um desses títulos e qual deles deveria prevalecer se nós estivéssemos diante de um endividamento brasileiro mais saudável? Vamos lá, NTNB, o leilão da terça-feira, título indexado à inflação. LTN, NTNF, o leilão da quinta. LTN é um pré-fixado sem pagamento de cupom intermediário. E a NTNF são papéis com vencimentos mais longos com pagamento de cupom intermediário. A cada 6 meses eu recebo juros acumulado do período e lá no final, o último semestre de juros mais o valor principal que eu apliquei, uma característica muito comum a títulos americanos, por isso que gringo gosta muito desse título. Mostrar mercado saudável e emitir LTN, porque LTN é um título que tem tanto local como gringo, o gringo numa dosagem menor, o local com uma dosagem muito maior, e mostra que eu confio no ambiente, por isso eu aceito aplicar o meu dinheiro por período de 2, 3 meses até 10 anos, até 6 anos, que o mais longo hoje é 30, até 6 anos por uma taxa pré. Então, quando ele conseguir aumentar a emissão da LTN da quinta-feira com taxas menores, significa que o mercado está conseguindo enxergar melhor os passos de política monetária e está dando crédito à emissão do governo. Cabral, a NTNB é o IPCA mais uma taxa que o mercado decide. A LFT é a Selic mais uma taxa que o mercado decide. Isso. LTN e NTNF perseguem qual tipo de indexador? Pré-fixado olhando para o DI futuro. O DI futuro tem uma liquidez astronômica, é o segundo derivativo de juros do planeta, chegou a ser primeiro durante muitos anos, mas atualmente é o segundo, perde para o futuro americano, porque o futuro americano durante muito tempo não teve graça, né? Aquele juros lateral ali de 1,75, 2, 1,75. Pós-Covid, ele passou a ter atratividade e é planeta olhando, né? Então, ele ultrapassou o DI futuro, se tornou o maior derivativo de juros, o nosso DI é o segundo. Então, devido a excesso de liquidez do DI, a dívida pública e privada olha para ele como referência. Então, se você for comprar hoje um CDB de um banco, esse CDB do banco está olhando para o DI futuro para decidir sua taxa, que a grosso modo é a taxa do DI futuro, mais ou menos liquidez, mais ou menos crédito. Então, o que eu estou querendo dizer? Itaú consegue emitir abaixo do CDI. Por quê? Porque ele tem um crédito muito alto perante o mercado. Você compraria CDB Itaú de uma forma cega que eu digo, confiança que irá receber a grana, e o prêmio daí, então ele consegue emitir abaixo, e mais ou menos o prêmio devido à liquidez imediata ou muito tempo o dinheiro preso dentro do Itaú. Já alguns bancos menores, você teria mais um pouco de receio, ele dá prêmio. Então tudo se baseia no DI futuro, por a liquidez ser muito grande. Então tanto o governo, quando emite a LTN, como um banco emite um CDB pré, como uma empresa que emite uma debenture, elas olham para o DI futuro para ter parâmetro. Tanto é que quem acompanha aqui debenture um pouco mais próximo, vai ver que você vai ver lá, o resultado dessa debenture vai ser, pode ser entre o preço da NTNB do dia tal, ou NTNB mais um prêmio. Então eles pegam um dia lá, X qualquer, vamos dizer que esse dia seja de 10 de dezembro. Dia 10 de dezembro, vai na Ambima, fechamento, como é que fechou a NTNB 2035? Fechou IPCA mais 3. Exagerei muito para baixo. IPCA mais 7. Então, se eu dei meio de prêmio, aquela debênture vai ser IPCA mais 7,5. Então, tudo se baseia num contrato chamado DI Futuro por excesso de liquidez. É uma notícia boa e ele vira parâmetro. Dá para dizer que a diferença entre LTN e NTNF é apenas esse pagamento a cada 6 meses que a NTNF oferece, enquanto a LTN não? A grosso modo, sim. Mais alguns detalhes. A NTNF ele tem prazos mais longos e quantidade menores. A NTNF só é emitido para cabeça de ano.
Então sempre 1º de janeiro de ano ímpar. Então você tem 25, 27, 29, 31 e 33 e 35. Então você só tem cabeça de ano. LTN você tem cabeça de trimestre. Então você acha abril, você acha julho, você acha outubro. Às vezes o Tesouro dá um pulo de um trimestre e emite outro. Então LTN é um pré mais curto e a NTNF é um pré mais longo. Para ter atratividade, ele te paga cupom no meio. Porque aí vai ter que entrar em duration, que é um papo meio cabeça. Mas, a grosso modo, a grande diferença é LTN tem de ser prazos mais curtos e NTNF prazos mais longos. E aí a pergunta final aqui das que eu separei. Ora, se LTN e NTNF, qualquer uma das duas, tomam por base o DI futuro, em tese ali é que estarão as grandes taxas, porque o DI futuro está cada vez mais para cima. Por que o governo não pega essas taxas para as quais há uma demanda mais forte e emite, dado que elas são mais saudáveis, e em compensação parte para as LFTs que estão coladas à Selic corrente? Comprador. Combinar com a Garrincha que falou, combinar com os russos. Com os russos, é combinar com os compradores, porque ele até entende, tanto é que você vê lá, emite 60% do que ele quis, 80% do que ele quis. Ele tenta, mas ele está percebendo que o mercado não está querendo pré. Por que não está querendo pré? Está com medo que o juros suba mais ainda e ele se machuque nessa entrada desse pré. Então ele prefere entrar no pré, mesmo no mercado incerto, quando ele conseguir enxergar algo, do que agora que ele está completamente nebuloso à vista dele. Então, por que o Tesouro não emite mais? Porque do outro lado não está tendo comprador para esse pré. Tanto é que ele não emite 100% da dívida. Aqui, ó, isso é rápido aqui, só meu mouse obedecer. Ele não emite 100% de LTN quer dizer, tudo que ele propôs, ele conseguiu vender desde o leilão do dia 24 de outubro. Da NTNF, que é o papel do gringo, ele não emite desde o dia 21 de novembro. Ah, esse é curto. Mas ele emitiu 270 milhões e a média de leilão é 1,1 bi no ano. Quer dizer, ele não emitiu nada dia 21 de outubro e vendeu tudo. 21 de novembro, perdão. E conseguiu vender tudo. A LTN ele tá com dificuldade, Léo. Então ele até tenta, mas ele só conseguiu ter um leilão 100% de sucesso tem 45 dias. Quer dizer, porque mesmo que as LTNs tomem por base a curva DI e a curva DI já esteja bastante cara, hoje o comprador não tem confiança de que essa curva não possa ficar mais cara ainda. Então ele prefere pegar a flutuação da Selic e quando tiver algum horizonte partir para esse tipo de título. Você acha então que isso mostra mais sobre o mercado do que sobre a estratégia do Seron e do Tesouro? Na verdade, a estratégia do Seron e do Tesouro, ele fica trabalhando com alguns pressupostos. Primeiro, quanto ele tem em caixa. Quanto é que ele tem em caixa? É reserva. O caixa dele hoje é de 822 bilhões. Então ele pode dizer o seguinte: posso me dar o luxo de não emitir dívida pública e conseguir honrar tudo que tem para vencer até 7 meses depois de outubro. Então novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Esse é o colchão de liquidez? Então até 30 de maio... Oi? Esse é o colchão de liquidez? Esse é o colchão de liquidez. Então o colchão de liquidez dele está em 7 meses. Então significa que se o Tesouro quisesse, ele poderia emitir zero dívida, zero, da férias coletiva em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março até maio. Só que ele não faz isso porque ele tem incerteza. O mercado vai e vem toda hora. Então ele tenta manter essa gordura no nível que para ele dê a facilidade de emitir menos nos leilões nesse período de incerteza. Então essa colchão de liquidez está em 7 meses. Então o que o Tesouro faz? Vou emitindo, estou ainda emitindo, não vou parar de emitir, vou tentar diminuir a mão para passar dessa turbulência e depois voltar a emitir mais. O único problema é se essa turbulência durar muito. Aí esse colchão de liquidez encolhe. Para ter ideia, nós tivemos um vencimento grande em outubro de pré. Então um dos motivos do colchão cair, que nem o colchão vai cair em janeiro. Quando a gente tiver essa mesma conversa em março, então já estou te avisando, lá em março, quando a gente conversar, provavelmente não vamos falar, caramba, o colchão caiu em janeiro, porque cabeça de ano vence muita dívida. Muita. Então, dificilmente ele consegue emitir dentro do mês tudo que venceu. Então, nós vamos ter uma queda provavelmente do colchão. Mas olhando, nós estamos com o menor colchão desde janeiro.
porque janeiro nós tivemos lá o vencimento, a dupla janeiro-fevereiro. Então, ainda está administrável, 7 meses é tranquilo para ele administrar. Está pensando em passar turbulência. Se essa turbulência durar muito, aí o colchão vai apertar, ele vai emitir LFT que nem um louco, porque ele sabe que isso tem comprador, e vai se financiar via taxa meta Selic. Na casa do Selic, né? A meta menos 0,10. TC News. Seu resultado é nossa marca.